Em entrevista do Bolsonaro, ex-presidente da República, à CNN Brasil, ele chega a ter um orgasmo anal. É isso mesmo, é isso que você está ouvindo. O Bolsonaro, em entrevista para uma jornalista da CNN Brasil, o Bolsonaro chega a parecer a Dona Bela da escolinha do professor Raimundo quando virava os olhos e dizia assim: ele só pensa naquilo. Quando o Bolsonaro fala do Donald Trump, ele vira os olhos como se estivesse sentando naquilo. É isso mesmo. O Bozo, em um total estado de subserviência, ele falou em alto e bom tom que quando se tornou presidente da República lá em 2018, o seu primeiro tratado com o presidente da República, também na época dos Estados Unidos, que agora voltou a ser presidente americano novamente, o Donald Trump, o Bolsonaro disse que a sua preocupação maior foi de falar para os americanos assim, ó: entrem no Brasil, façam do Brasil o que tentaram fazer com a ilha cubana que o Fidel Castro não deixou. Os americanos entravam e saíam do Brasil a todo momento sem precisar sequer mostrar o visto e nem mesmo o passaporte. Isso é de quem é sabujo ou não é? Quando mais na frente ele foi indagado, ele falou que ofereceu ao Donald Trump lá em 2018 uma maneira de invadirem a Venezuela. Ele não falou com essas palavras são minhas. Eu, Heleno Culeto, aqui do Brasil de Plantão, que estou dizendo porque sei e não é conversa de bastidores. O Bolsonaro ofereceu a base de Alcântara, no Maranhão, para que os Estados Unidos montassem bases lá para invadir ou invadirem a Venezuela. Uma vez que os americanos querem governar o mundo, o Bolsonaro fez essa burrice ou essa proeza para os bolsonarentos a ponto de colocar o Brasil em sério risco. Sabe por quê, gente? A Venezuela tem soberania. O Bolsonaro, uma anta, uma mula, um burro como ele nem sequer imaginou que quando um país oferece ou se oferece como base para um outro país invadir uma outra nação, aquelas pessoas que têm tratado garantistas, como a Venezuela é alinhada com a Rússia, a Venezuela é muito alinhada com a China, com a Índia. E o Brasil, se o plano do Bolsonaro para com o Donald Trump tivesse ido além, a Rússia, a Índia, a China não iria bombardear os americanos na Venezuela. É o chamado efeito colateral. Eles iriam bombardear as bases montadas no Brasil, mais precisamente em Alcântara, no Maranhão. Olha só o nível de burrice do Bolsonaro. O Bolsonaro o tempo inteiro dizendo que não tem como aceitar aquilo que fizeram em Brasília em 8 de janeiro, que aquilo não foi tentativa de golpe, porque eram senhoras com bíblias, senhoras com bengala, que não teve ninguém, enquanto ele se esbaldava na Flórida, vendo o Mickey, o Pato Donald e aquela corja americana, aqui o Brasil borbulhava, fervilhava, caminhões eram colocados em aeroportos para explodirem, aeroportos eram tomados por bolsonarentos, rodovias, quartéis, postos de gasolina. Eu mesmo fui em alguns postos de gasolina logo quando o Bolsonaro chamou o gado para a rua e era quase que intransitável. Pessoas aqui no aeroporto de Guarulhos impediram um coração de chegar para uma pessoa no hospital aqui em São Paulo e essa pessoa morreu por conta da irresponsabilidade do Bolsonaro. E agora ele está apelando para o PT, para que os petistas tenham compaixão dos pobres golpistas
que são pessoas que não tentaram dar golpe de Estado. Ô, santa burrice desse gado bolsonarento, desses burros que seguem o Bolsonaro. Mas ele é o burro mor, ou o burro maior, que já tivemos aqui no Brasil. Uma pessoa despreparada, uma pessoa cheia de vícios de linguagem, uma pessoa... Eu lembro, eu trabalhei numa emissora e eu tinha um diretor falecido, e por estar falecido eu posso falar o nome dele aqui, Hidalgo Neto. Ele detestava pessoas com vícios de linguagem. E chegavam uns rappers lá, querendo participar de alguns programas e tudo mais, e o Hidalgo Neto entrevistava essas pessoas e falava, não, essa pessoa está cheia de vício de linguagem, não pode, tem vício aqui, tem vício ali, tá, sabe? O Bolsonaro é igualzinho, ele fala meio que, não pode fazer isso aqui, no tocante é isso aqui, no tocante é aqui, sem o menor preparo, aquela coisa caiu de paraquedas na presidência da República, nem ele acreditava que iria se tornar chefe de nação, chefe do Brasil, nem ele acreditava. Aí se você me perguntar, Heleno, você acha que o Bolsonaro foi eleito pelos seus defeitos? Não. Ele foi eleito presidente da República através das urnas eletrônicas, apesar dos seus muitos defeitos, do seu mau caratismo, de ser homofóbico, de não gostar de pobre, de não gostar de negro, de não gostar de índio, de não gostar de quase ninguém. O Bolsonaro gosta muito de quem dá dinheiro, bufunfa, arame, faz-me rir. Ele é corrupto, ele é canalha, ele é ladrão, ele está inelegível e não há reversão para os seus processos. Enquanto isso, na entrevista, ele fala mal do presidente Lula o tempo inteiro, ele fala mal do Alexandre de Moraes o tempo inteiro, ele fala que é inocente, que não tentou dar golpe de Estado, que todo o dinheiro que ele tinha era 800 mil reais que transferiu, que converteu em dólar para ficar nos Estados Unidos, enquanto o pau cantava aqui na cozinha de Noca, ou na cozinha da Noca. E se você me perguntar quem é Noca, eu também não sei. Deve ser a mãe daquele bozo arrombado do caralho. Aquele bunda suja no quartel, cheirinha do quartel, que usa o apito de cachorro para inflamar o seu gado. E na hora que a trolha está entrando no rabo dele, ele sai de mansinho. Um canalha, sócio de Valdemar da Costa Neto. E sabe por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque essa porra desse YouTube não mostra os meus vídeos para ninguém. Eles me boicotam. Porque o que eu produzo aqui neste canal, com 25 mil inscritos, é muita gente. No mínimo, eu deveria ter 5 mil visualizações e no mínimo 300 likes de cada vídeo que eu posto aqui. Mas nem isso acontece. Então essa porra desse algoritmo está me boicotando o tempo inteiro e eu estou cagando pro YouTube. Eu tenho outros canais também, não é só esse, eu tenho um com quase 100 mil inscritos, mas eles pegaram birra porque eu sempre falo mal daqueles que falam mal de mim. Se você está falando mal de mim, está me municiando para que eu também fale mal de você, e muito mal, sem essa de apanhar de um lado da face e dar o outro. Quem fez isso como humano na terra se deu mal, foi crucificado. Estou falando de Jesus Cristo. Então, o Bolsonaro é da estirpe dele, dá uma de coitadinho para comer o toba do coveiro. Eu não caio nessa balela de que o Bozo é inocente. Eu quero mesmo é que ele vá para a Papuda, sem foro privilegiado, para que lá ele possa encontrar aqueles negrões, tipo Kid Bengala, para enrabar o Bolsonaro todos os dias. E se tu é bolsonarento, tu merece a mesma coisa, porque tu é burro feito uma porta. Bolsonaro não é bicho de se criar em casa, aquilo é uma escória, aquilo é um lixo, aquilo não vale nada. O cara que chorou por não ter ido ver o Donald Trump, mas teve orgasmo anal em ver o Donald Trump discursando na sua posse. O Bolsonaro chorou porque queria no mínimo ter uma encoxada do Donald Trump, daquele escroto,
lazarento, desgraçado também. E o Xandão não deixou. Viva Xandão! Mas o Bolsonaro não chorou enquanto as pessoas morriam no Brasil por Covid-19 na época da pandemia. 700 mil pessoas perderam suas vidas por conta da negligência do Bolsonaro. E se o YouTube derrubar esse vídeo, eu faço outro e mando todo mundo ir à merda. Eu tô de saco cheio dessa horda fascista, desgraçada e nazista que temos no Brasil. Eu sou Heleno Coleto e você está no Brasil de plantão. Se inscreve no canal, curta, compartilha essa porra desse vídeo ou não faça merda nenhuma, deixa a coisa do jeito que está. Grande abraço e a gente volta.